nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. Meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos. Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando muitos trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade, e há muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Olá, meus companheiros de caminhada, muita paz para todos nós no dia de hoje, que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor, de pensamentos e de sentimentos, para assim melhor vivermos. É uma grande alegria termos escolhido hoje estarmos aqui conectados com os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina dos Espíritos, trazendo então a vida e a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira. O GEIP, no mês de agosto, dedica então o Grupo Espírita Ivone Pereira, dedica-se às obras de Ivone. Penso então que é uma escolha assertiva compartilharmos momentos edificantes, trazendo então o ministério de Ivone a falar as nossas emoções no dia de hoje. Uma serva fiel,
conectada com o bem, com o belo e com o digno. Podemos então trazer que Dona Ivone conservou-se espírita e médium, consagrou-se aos serviços de Jesus e obedecia à Igreja do Alto. Exercia a caridade a qualquer dia e hora em que fosse solicitada pelos sofredores. Aprofundou seu estudo na doutrina dos espíritos para que pudesse trabalhar com total segurança e assertividade. Foi fiel a Jesus e a Kardec. Atendia aos necessitados aonde fosse preciso, inclusive dentro de sua casa, dentro de seu lar. Conseguiu curas significativas. Aprendeu com o Evangelho do Cristo e com a doutrina espírita que não há dia nem horário para exercer o bem. O que está em total consonância e que vai ao encontro do que Jesus nos disse. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Dona Ivone exerceu a sua mediunidade com Jesus, compreendeu o pensamento de Kardec e sentiu com o amor do Cristo. Fez de sua vida íntima o seu templo religioso e o seu altar religioso foram os irmãos encarnados e desencarnados que sofriam. Agora, neste momento, nós estamos em nossa casa, dentro de nosso lar. O Grupo Espírita Ivone Pereira, o Centro Espírita, encontra-se fechado fisicamente. O porquê que é importante frisarmos fechado fisicamente? Porque sabemos que no plano espiritual, os benfeitores espirituais que assistem ao GEIP trabalham incessantemente, não pararam em momento algum. Porque o trabalho do alto jamais para. E o que nós podemos fazer neste exato momento? O Centro Espírita encontra-se fechado. Nós podemos então trazer o Centro Espírita para dentro da nossa casa. Utilizarmos a nossa casa como Centro Espírita. Como podemos fazer isso? Elevando a nossa psicosfera fluídica, estando conectado com os ensinamentos do Cristo. E assim aceitar o trabalho da vinha do Senhor. E de dentro da nossa casa, podemos também estar colaborando com a obra do Criador, com o Pai do céu. Para isso requer que tenhamos atitude. Nesse momento, por exemplo, estamos utilizando essa ferramenta, a internet, um meio de comunicação, para estarmos aqui nos dedicando ao útil, ao digno e ao belo. O que vai ao encontro da vida e da obra de Ivone do Amaral Pereira, que de dentro da sua casa foi uma serva fiel. Se pensarmos em Ivone Pereira e lembrarmos das parábolas do Cristo, podemos então dizer que com relação à parábola dos talentos, ela multiplicou lindamente os seus talentos. Veio com o objetivo de trazer à obra Memórias de um Suicida. Entretanto, através de sua mediunidade, através do seu trabalho, trouxe muitas outras belíssimas obras com vasto conteúdo doutrinário, todas transmitindo ali o amor do Cristo. Em sintonia com a parábola da ovelha perdida, fica claro que nessa existência conectou-se com a parte que se encontrava perdida. A ovelha perdida era parte dela. Incorporando essa parte perdida, aprendeu a enxergar o todo na diversidade. Aprendeu a enxergar com os olhos de Jesus. E assim compreendeu o divino dentro de cada um e fez lindas amizades com irmãozinhos sofredores. Conectada com a parábola do filho pródigo, retornou à casa do Pai, se conectou com as leis divinas, vivenciou as leis.
Não deixou de levar palavras consoladoras, não deixou de enxugar lágrimas e fez dessa existência um exemplo de humildade, resignação ativa, amor e caridade, em total sintonia com a parábola dos 2 filhos, ficando claro então que em vidas passadas foi aquele filho que recusou a tarefa, mas refletiu, repensou, renasceu e, como Ivone, aceitou o trabalho na vinha do Senhor. Conectada com o paralítico de Betsaida, teve experiências em vidas pretéritas com a morte em vida, com a paralisia existencial, cometeu o suicídio. Aprendeu a viver na morte, conscientizou-se de que a vida é apenas uma. Horas estamos vivendo encarnados num corpo de carne. Quando estamos desencarnados, continuamos com a mesma vida, vivendo fora do corpo de carne. Através de suas obras, ficamos conhecendo que em cada encarnação o Espírito se faz presente em diversas personalidades. E enquanto esteve na personalidade de Dona Ivone Pereira, a paralisia existencial não se fez presente. Pelo contrário, foi uma trabalhadora dinâmica, fazia receituários, doutrinava, escrevia cartas, ajudava os necessitados, dava orientações mediúnicas, psicografava, desdobrava, dentre muitas outras possibilidades que Ivone trouxe, porque compreendeu quando Leon Denis, em sua belíssima obra No Problema do Ser e do Destino, trouxe que a vontade é a maior potência da alma e utilizou então a sua vontade para melhor agir. Se pensarmos nela em consonância com a parábola do semeador, Dona Ivone narra em suas obras a sua trajetória. Podemos observar ali o processo de iluminação do espírito. Partiu do primeiro solo refratário, foi para o segundo solo superficial, migrou para o terceiro solo e os espinhos a sufocaram. Conquistou o quarto solo. Na personalidade de Dona Ivone, colocando-se a serviço do Cristo, assume então o seu ministério e nos ensina que através dos seus exemplos, para conquistarmos a paz e o reino de Deus, é uma questão de termos atitude. É um movimento que vai ocorrer de dentro para fora. Eu compreendo quem eu sou, eu me aceito, eu entro em comunhão com todas as minhas partes, eu me transformo, saio da separatividade, compreendo a totalidade e praticou os ensinamentos do Mestre a todo o tempo, mostrando que o trabalho é de cada um, o aperfeiçoamento é de cada um de nós. Eu não posso progredir pela pessoa que eu mais amo. Entretanto, esse aperfeiçoamento que é próprio, que é de cada um, vai ocorrer através da vida de relação, da vida em sociedade. Porque é através da vida de relação que vamos ter a oportunidade de praticarmos e vivenciarmos o Evangelho do Cristo e assim progredirmos. Batei a porta e ela vos abrirá, nos disse o Cristo. Mas Dona Ivone explica que precisamos então ter consciência de que porta estamos batendo. Bater a porta dá vontade de agregar valores ao espírito, não mais ficando querendo agregar valores à matéria, não mais darmos vazão ao ego. Bater a porta da humildade para resistir às tentações e não mordermos as iscas da discórdia, da maledicência, da inveja, do egoísmo, da prepotência. Brilhar a nossa luz diante dos homens, iluminar a estrada da vida.
Vós sois o sal da terra, tempera as relações na medida certa. Uma pitada a mais fica invasivo, uma pitada a menos fica sem sabor. Procure primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Aprender a ser homens no mundo, que é diferente de homem do mundo. Fica claro, compreender através de sua vida, através das suas obras, quando Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Dona Ivone não fazia distinção, ajudava encarnados e desencarnados com amorosidade, com respeito, relacionava com os irmãozinhos esclarecidos e com os irmãozinhos sofredores da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Em sua belíssima obra, Memórias de um Suicida, Ivone nos relata que teve belos momentos felizes, com alegria, quando se relacionava com os irmãozinhos desencarnados. A pureza de coração é quando então ela nos ensina a enxergar o divino que habita dentro de cada irmão, enxergar o todo na diversidade e compreender que estamos em processo. Jesus disse a Madalena: para mim não importa quem você é, para mim me importa quem você virá a ser. Dona Ivone enxergava nos irmãos o potencial divino que cada um traz dentro de si. Como diz Leon Denis, na obra já referida, O Problema do Ser e do Destino, ele diz que somos deuses em processo. Estamos todos a caminho daquela uma semente que rendeu 100. Jesus tornou-se um com o Pai e nós estamos a caminho porque é do átomo ao arcanjo. Trazendo o capítulo 1 da belíssima obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Temos lá o capítulo 1, não vim destruir a lei, viver a lei, lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei, ele veio acrescentar à lei o amor e a caridade. Podemos dizer que com Moisés conseguimos ali conquistar a lei de justiça na proporcionalidade. Jesus então nos traz um convite ao amor. Faça com o outro o que você gostaria que fosse feito para com você. Se a lei fosse só de justiça, seríamos enrijecidos. Se fosse só de amor, seríamos negligentes. E se fosse só de caridade, atrapalharíamos o progresso dos nossos irmãos. Ivone vivenciou a lei. No capítulo 2, temos lá: o meu reino não é deste mundo. Temos então o encontro de Jesus com Pilatos, e Jesus deixa ali bem claro a Pilatos que o reino dele não era deste mundo, e ele que nasceu neste mundo para trazer o seu testemunho sobre a verdade, e nos disse algo que faz todo um diferencial. Ele disse que ouve as suas palavras aquele que vive na verdade, ou seja, aquele que saiu das ilusões e conquistou a compreensão sobre as verdades celestes. Podemos dizer que Ivone se desconectou das ilusões e compreendeu sobre essas verdades. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá: há muitas moradas na casa de meu Pai. E temos então a nossa morada planetária, morada física, a casa mental, que é o nosso mundo íntimo. André Luiz, por exemplo, ele vai nos falar que a nossa mente é o nosso mundo e o nosso pensamento é o nosso endereço. Temos a nossa morada quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados também. E Ivone deixa bem claro na sua belíssima obra Memórias de um Suicida, em que a morada
de cada um depende do seu estado de espírito, vai depender do seu humor. Trazendo para a gente, para o dia de hoje, por exemplo. Hoje, nós podemos ter passado por diversas moradas, dependendo do nosso estado de humor. Desculpem. Do estado em que nos encontramos no campo das emoções. Trazendo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui temos o belíssimo encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vai à noite encontrar-se com o Rabi e pergunta a ele: o que eu preciso fazer para ver o reino de Deus? Vamos agora fazer uma pequenina pausa nesse encontro de Nicodemos com Jesus. E vamos lá para a obra Memórias de um Suicida, lá no finalzinho da obra, quase terminando, na última parte. Vamos trazer um relato de Camilo. Camilo é um dos 5 personagens principais. Os 5 casos que cometeram ali o suicídio direto. Memórias de um Suicida é uma obra riquíssima em conhecimentos doutrinários, riquíssima, um belo manual de como melhor vivermos, do que não adianta mais fazermos e por questões atávicas ainda trazemos esses hábitos e o porquê que precisamos imediatamente termos vontade de modificar esse padrão adoecido. A obra também relata casos de suicídios indiretos. A obra vai mostrar, deixar bem claro que o tratamento faz parte de um processo e esse tratamento já inicia por misericórdia de Deus, já no Vale dos Suicidas, passando por diversos compartimentos. Mas então, Camilo vai falar algo que vai ao encontro das nossas emoções no dia de hoje. E ele, então, nos esclarece que por 52 anos, habitando o mundo astral, ele aprendeu muito, estando internado na colônia correcional, que esteve junto a amigos devotados, mentores zelosos, e diz que aprendeu a respeitar a ideia de Deus, aprendeu a orar, a conversar com o mestre através da prece. Disse que muito trabalhou, se esforçou diariamente ao contato das lições sublimes dos mestres. Começou a soletrar letras do divino alfabeto do amor e com eles colaborou no serviço de auxílio e assistência ao próximo, se dedicando àqueles que sofrem. Lutou pelo bem, guiado por nobres entidades. Trabalhou nos parques de trabalhos espirituais, como também no plano material. Durante 40 anos trabalhou ao lado dos meus bem-amados guardiões. Serviu ao bem e ao belo. Mas, Camilo nos diz, existe um vácuo em meu ser que será preenchido depois da renovação em corpo carnal. Repetindo, existe um vácuo em meu ser que será preenchido depois da renovação em corpo carnal. Vamos sair desse relato, vamos sair da obra Memórias de um Suicida e retornamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos perguntou ao mestre o que ele precisava fazer para ver o reino de Deus. E Jesus então vai responder a Nicodemos. Através do evangelista João, fica claro lá que ver o reino de Deus é diferente de fazer morada, de conquistar o reino de Deus para dentro de si. E Jesus então vai responder a Nicodemos que o homem precisa nascer da água e do Espírito. Podemos então trazer que água é elemento material, líquido amniótico, o homem precisa reencarnar.
E nascer do espírito, renascer em atitudes, renascer em um comportamento melhor adaptado. O homem precisa então transformar-se. Camilo precisava retornar ao corpo de carne para então preencher esse vazio que sentia. Quantos de nós, nesse momento, também nos conectamos com um vazio existencial e ficamos tentando preencher esse vazio existencial através de fugas psicológicas com pessoas, lugares, coisas totalmente ainda conectados com as ilusões do mundo e assim sendo possuídos pelo mundo. Quando compreendemos sobre a imortalidade da alma e estamos convencidos de que passamos o bastão para nós mesmos, não importa qual momento estamos vivendo, em qual contexto nos encontramos, para a iluminação do espírito, para a verticalização do ser, a mudança de sintonia, a mudança de atitudes, conquistarmos ser mansos e pacíficos. É uma mudança que pode ser feita a qualquer momento, mas existe um pré-requisito, é estarmos conscientes, é o amadurecimento. E o porquê que isso é de fundamental importância? Jesus caminha junto com a gente. Ele não caminha pela gente. Não dá mais para ficarmos conectados com um salvacionismo religioso, uma salvação coletiva messiânica. Agora não cabe mais. Para quem estuda o Evangelho do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E que liberdade é essa? É aprendermos a estar no mundo sem sermos possuídos pelo mundo. Então é estarmos conectados com as verdades celestes e aprendemos na doutrina dos Espíritos, através da 919A, que o autoconhecimento é o processo que a gente precisa ali ter como start e assim compreendermos, como Santo Agostinho disse, que no final de cada dia ele repassava tudo o que ele havia feito, ele observava ali o comportamento inadaptado que ele trazia para que ele então se reformasse. Podemos então dizer, para que a gente se transforme, a gente precisa compreender o que não está bem dentro da gente. E assim saímos das fugas psicológicas para melhor agir e não mais reagirmos. E o porquê que esse estado de consciência é importante? Entender que o salvacionismo religioso, ele não existe. Para nós, a salvação, ela é individual. É nos conectarmos com o divino que habita dentro de nós. E Jesus então vai nos perguntar: o que queres que eu faça? Olha a importância de termos consciência do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa se transformar. E ele em seguida vai perguntar assim, testando a nossa fé: credes que eu possa fazer? Olha a nossa participação, olha a via de mão dupla que ele ensina para todos nós. Ivone assumiu o seu ministério e nessa existência exerceu com louvor. Será que somente Dona Ivone trouxe um ministério? Será que não podemos também pensar que a nossa família, a nossa atividade profissional, a nossa vida de relação, o nosso comprometimento com o trabalho do Cristo também não pode ser um ministério que estamos trazendo? Há 2020 anos atrás, Jesus disse que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. No final do Sermão do Monte, Jesus trouxe uma belíssima parábola com grandes ensinamentos. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje. E vamos então
trazer essa parábola para falar as nossas emoções e compreender o quanto Ivone pode ser considerada um homem prudente. E Jesus, então, nos disse que todo aquele que ouve suas palavras e não as pratica pode ser considerado homens imprudentes, pois construíram a sua casa sobre areia. Quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a casa irá se desmoronar, porque o alicerce foi frágil. Mas todo aquele que ouve suas palavras e as praticam podem ser considerados homens prudentes, pois construíram a sua casa sobre a rocha. Quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a casa não irá se desmoronar, pois o seu alicerce é sólido. Vejamos então o alicerce de Dona Ivone do Amaral Pereira. O seu farol foi o Cristo. Os seus olhos, o amor retratava tudo que via. De suas mãos materializavam trabalhos edificantes. Os seus pensamentos davam forma ao bem, ao belo, ao digno. Os seus sentimentos refletiam o real sentido da família universal, da fraternidade universal. Nessa existência, a sua casa foi construída sobre rocha. Podemos dizer que Ivone compreendeu e vivenciou a fé raciocinada que Kardec nos propõe, aliando, sentindo e vivenciando o amor do Cristo. Muito obrigada pela atenção de todos. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.